É versátil. Sempre coisas maravilhosas. É versátil. Sempre coisa maravilhosa. Fala pessoas, tranquilidade, aqui já é versátil, sempre coisas maravilhosas e bastante novidades. Muito obrigado você que está acessando o canal. Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário. Se gostar, espalha pra geral. Sejam todos bem-vindas a mais uma edição do Bate-Papo com Versátil. E hoje temos ele aqui, certo? Carlos Henrique, que é professor de filosofia, sociologia, de direito também e empreendedor. Salve, salve, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Apresentei resumidamente, mas quem é o Carlos por sua palavra, por sua voz, por sua vez? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gé. Boa tarde ao público que está acompanhando, que está vendo. E vou deixar também uma boa noite para mim mesmo, que daqui a 10 anos eu quero observar esse vídeo e ver quantos pelos brancos eu tinha e quantos eu terei, né? Sim. Bom, quem sou eu? Quando me perguntam quem é você, eu costumo responder, eu sou o Carlos. Era assim que eu fazia quando eu entrava na sala de aula. Estava na sala de aula, professor, quais são os seus diplomas, quais são suas formações, onde você deu aula, onde você não deu? Quem é você? Eu falei, eu sou o Carlos, porque quando eu nasci, o médico perguntou para minha mãe qual era o nome, minha mãe disse Carlos. Então é assim que fica, eu sou o Carlos. Sou professor de direito, sou professor de filosofia, sou professor de sociologia, sou professor de antropologia. Né? Estudei sociais, estudei filosofia, estudei direito, mestrado, doutorado, fui para fora, fiz cursos nos Estados Unidos, Portugal, intercâmbio, professor visitante, pesquisador na Itália, etc. Mas tudo isso faz parte de um processo anterior que me levou a trazer onde eu estou hoje. Hoje eu me defino como pai de família. Eita, tudo isso pai de família. Então, se for falar números, essas viagens aí, a gente passa dos 6.0 de idade quase aí, hein? Daqui a 10 anos 70, tipo isso. Não, eu tô com 41 só. Ô, louco! 41, cuidando de 3 pequenas aqui maravilhosas. Ok, então, muito obrigado por estar aceitando o convite. E além disso tudo que você falou, você também administra uma ONG. Fala um pouco dessa ONG, o que é, qual é o nome? Instituto AGBO, AGBO, né? A abreviação de Instituto de Artes, Gastronomia, Botânica e Ofícios. O AGBO, ele se constrói ou se faz nessa vertente, porque a palavra Agbo, em Yorubá, significa diversidade. Então, a gente construiu, juntando todas essas questões que poderiam dar para a gente, para construir uma ONG de cunho sociocultural. Então, a nossa função, o nosso objetivo, o nosso viés principal é resgatar, propagar e difundir a cultura afro-ameríndia brasileira, popular, periferiana do Brasil, no sentido de demonstrar que isso tudo, além de ser a nossa maior riqueza, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal, pode se tornar também fonte de riqueza. Então, quando o AGBO, um dos braços do AGBO, é justamente ir para as periferias, que foi para onde a gente se instalou, e demonstrar que aquilo que a gente tem pode se transformar também em uma ferramenta empreendedora, no sentido de trazer algum tipo de renda, trazer algum tipo de valorização para aquilo que a gente tem e assim devolver ou garantir que cada pessoa tenha dignidade. Porque inicialmente a gente observava que as ONGs nascem num viés não solidário, mas sim caridoso, né? Que elas vêm sobretudo por conta da igreja, das irmandades, né, dos monastérios e assim por diante, no sentido de acolher os pobres, os órfãos, os necessitados. Mas as coisas mudaram, a gente vive uma sociedade global contemporânea e que aquilo que muitas vezes a gente não conhece, que a gente tem, que a gente não valoriza e não valoriza justamente por ser alguma coisa do nosso cotidiano e muito próximo a gente, muito simples, essa coisa é muito valorizada por outro aspecto. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Eu tive recentemente em Portugal, participando de um processo de intercâmbio entre professores. Então lá, eu bebia vinho, né,
um vinho português, digamos, um vinho periquita, que é o mais conhecido aqui, que aqui custa coisa de R$40, lá custava 3, 4 euros. Ou seja, quase o preço de uma garrafa, de uma latinha de Coca-Cola. E por que que isso acontecia? Porque o vinho é produzido ali, a uva, as parreiras, elas dão em praça pública. Então, para eles, quase não tem tanto valor. Ao mesmo tempo, no supermercado, eu vi a garrafa de 51, que para a gente aqui não tem nenhum valor, ela custava 12, 14, 16 euros. Ou seja, ela está equivalente ao preço de uma garrafa de uísque lá. Né? Era bem interessante. Então, por exemplo, o brasileiro costuma não valorizar aquilo que a gente tem, de um modo geral. Porque a grande mídia, a indústria cultural, etc. Você que é das artes sabe bem do que eu estou falando. Né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a capoeira. Vou dar um exemplo muito simples. A capoeira e o samba. Eu tenho muitos amigos que hoje vivem na Alemanha. A capoeira, a gente já sabe, ela faz sucesso mundo afora. Todo mundo, todo lugar, todo país, na Europa, na Oceania, nos Estados Unidos, na América do Norte, no Canadá, querem conhecer a capoeira. Então, um professor que tinha aqui uma academia, quase não conseguia sobreviver, vai para lá, de repente ele forma uma rede de academias gigantescas lá, porque as pessoas são apaixonadas. A literatura brasileira, que aqui muitas vezes não é nem valorizada, que é tida só como alguma coisa para vestibular, né? Quando você vai para a Sorbonne, na França, você descobre que tem uma cátedra lá só para o estudo de Jorge Amado, por exemplo. Caramba. Só para a literatura de Jorge Amado. O mundo é grande. O mundo é grande. O samba aqui que a gente fala, o samba, qualquer boteco que você vai, ele tomando uma cerveja, depois de um futebol, tem alguém que faz o samba, parece que o brasileiro já nasce sabendo tocar samba, jogar futebol. Você vai para a Alemanha, um grupo de samba é super valorizado, assim. Tem pessoas que estão lá e estão vivendo muito bem como artistas lá, simplesmente fazendo o que aqui não era valorizado, mas lá passa a ser. Então, o objetivo do Agbo era justamente mostrar isso para as pessoas e mostrar que aquilo que elas tinham aqui, que não era valorizado, pode se tornar uma ferramenta muito poderosa e lucrativa para ela. Ou seja, vamos fazer com que as pessoas cresçam, vamos ajudar as pessoas, mas sem tirar a dignidade delas, ou seja, devolver a autoestima e devolver e fortalecer a dignidade individual de cada um, para que ele, crescendo, possa, por exemplo, a Dona Maria, que faz um quitute maravilhoso, mas que era aquilo que era só usado no domingo, de repente se torna um prato e a gente mostra para ela que ela tem tanto conhecimento e tanta capacidade quanto um chefe francês. Sensacional. E há quanto tempo já a existência? Nós estamos desde 2015 já trabalhando, né? Nós iniciamos, eu diria, como um coletivo, digamos assim, não nada formalizado, nada estabelecido. Começamos com algumas experiências, foi agregando valor, fomos agregando, foram chegando outras pessoas. Há 2 anos e meio atrás nós conseguimos estabelecer o estatuto, registrar em cartório, dar entrada em CNPJ. Hoje nós estamos registrados, estamos formalizados como uma OCI, né? Estamos dentro do prazo de maturação, mas podemos trabalhar com vários, com verba pública ou com verba privada. A ideia hoje nossa é se tornar assim uma ONG de fomento intermediária, ou seja, nós vamos utilizar as experiências que nós temos para alcançar patrocínios e financiadores para recebendo o projeto como se fôssemos uma espécie de centro de distribuição. Nós direcionamos as verbas para projetos de grupos e coletivos, que muitas vezes, pelo fato de não ter a formalização ou até mesmo o desconhecimento de editais, de processos internacionais, de fomentos internacionais, não consigam, mas que tem um projeto maravilhoso, um trabalho maravilhoso que merece ser valorizado e só precisa encontrar o caminho. Então, nosso papel hoje, talvez, nós estamos tentando nos colocar nessa condição para realizar o nosso objetivo, mas de forma indireta. Não nós realizando, mas sim agregando cada vez mais pessoas para fazer isso. Sim, isso é muito importante porque a gente, eu falo, vocês também trabalham de forma horizontal, né? Isso é muito importante, né? Criam elos, correntes. Então, assim, o empreendedorismo surge aí também, dentro desse universo do Agbo? Como funciona aí o lado empreendedor? O meu lado, na verdade, eu ainda estou no processo de me reconhecer como um empreendedor, né? Eu me visualizo sim como um empreendedor social, e foi essa a questão.
Eu sou de formação professor de filosofia, né? Eu me formei, estudei direito, na sequência estudei filosofia e estudei ciências sociais, mas sempre para complementar algumas compreensões. Mas o meu banco, a minha cadeira é a filosofia, né? Então, naturalmente, eu tenho um viés mais para o social, o que sempre me colocou com uma certa barreira para com a visão sobre o lado empresarial ou empresariado, né? A gente tem a questão da mais-valia, da exploração, a compreensão da infraestrutura, do modo de vida, de como se produz o lucro, da segregação social, dos apartheids sociais, do racismo estrutural, do racismo de Estado, por conta de um conhecimento histórico. Então, isso ainda, para mim, ainda está um processo assim, difícil quando alguém pergunta, você se vê empreendedor? Eu digo, eu não sei. Na verdade, eu me vejo como uma pessoa criativa. Eu gosto muito do ócio criativo, né? O Emicida está muito trabalhando essa questão, mas eu gosto, minha cabeça ela não para. Então, o tempo inteiro eu vou pensando. Então, um dia eu comecei a pensar, por que não direcionar essas ideias, ou direcionar esse conhecimento, ou direcionar essa força criativa para gerar, né? Por que eu digo que eu não me vejo empresário? Porque o empresário, ele busca o lucro, e eu não busco lucro. Eu busco realizar. Eu busco realizar atividades, realizar ideias, realizar projetos. E esses projetos acabam, por consequência, trazendo lucro. Então, nesse sentido, a gente começou a desenvolver muitas atividades. A necessidade de se aprimorar e realizar as questões da ONG foram permitindo, mostrando para a gente mercados com várias possibilidades e potencialidades. Como, por exemplo, o ramo de festas, eventos, o ramo de gastronomia, o ramo das artes. E aí a gente foi quase que como uma consequência. A coisa foi acontecendo e, de repente, eu me vi nesse meio. Chegou o ponto que eu me vi dividido. Eu continuaria levando a vida acadêmica como eu levava, ou eu teria que largar a vida acadêmica e vir para a empresa, né? Digamos assim, para a empresa, porque senão ela não conseguiria avançar mais. E eu acabei largando a sala de aula e hoje eu vivo, junto com a Flávia, a gente desenvolve alguns trabalhos. Começamos uma empresa em 2018, né? Começamos em 2018, inclusive o primeiro ato com os nossos brinquedos, você estava lá com a gente, sim. Né, na festa. A partir dali nasceu alguma coisa que a gente foi experimentando e, de repente, hoje estruturou. Eu trago isso da sala de aula, que a gente tem metodologias. Então, a gente trabalha muito metodologias de processo, de realização de pesquisa e realização de atividades que servem para diversas áreas. Então, você tem, geralmente, quando vai trabalhar uma empresa, você pode criar um projeto, né, um plano de gestão, organizar, criar metas, objetivos. Só que na sala de aula, a gente tem metodologias, como, por exemplo, eu posso, ao invés de planejar uma aula ou planejar um método, eu posso pensar um ponto, como a gente está fazendo aqui agora. Sim. E vai construindo o caminho no meio do processo. Ou seja, a frase simbólica seria essa: construir o barco navegando. Ao invés de eu construir um barco primeiro para depois navegar, eu ponho alguma coisa, uma base mínima que eu possa entrar no mar, e durante o processo de navegação eu vou construindo o barco. Então eu sei de onde eu saio, mas eu não sei necessariamente onde eu vou chegar e também não me importo com isso. Porque se no meio do caminho, isso me permite, se no meio do caminho alguma coisa, se um desvio acontece e ele é interessante, eu abandono tudo e começo um novo projeto. Então isso permite também, há um certo controle para que não se torne um looping incessante, mas isso me permite recomeçar o tempo inteiro, me reconfigurar, me reconstruir. E a partir daí, essas necessidades, assim, então de repente eu me vejo numa empresa, eu vejo um negócio acontecendo que está legal, que precisa crescer, e aí eu começo a me dedicar, e ele vai indo, e dele vai abrindo mais outra porta, e mais outra porta, e vai indo, e aí eu vou vendo a necessidade de estruturar, vou estudar, vou utilizar o que eu já tenho, os conhecimentos que eu já tenho, a experiência, a vivência que a filosofia me dá, e de repente eu tenho uma empresa funcionando, gerando trabalho para pelo menos 15 a 20 pessoas, questão de um ano fazer funcionando desse jeito, e agora a gente já está mudamos o espaço, estamos com um espaço maior, e agora abrindo outros leques que vão gerar mais opções de trabalho, gerar renda, e esse era o objetivo central, um dos objetivos, além da agricultura, que era justamente gerar trabalho e renda, né? Sim, é muito importante você falando disso também na questão de adaptação e
Porque assim, você sai da escola, a gente vai falar um pouco depois da escola, mas esse processo, você fez a escolha, ok. Como que foi isso na sua mente, no seu ambiente familiar, essa transição? Porque assim, você atravessa de um ponto, vai para o outro, por mais que você conviva com coisas semelhantes, né? Como que foi esse processo mental, físico e espiritual de virar a chave? Então, aí é onde entra a filosofia. Você falou assim, né, no começo. Professor de filosofia, advogado, empreendedor e ONG. Como se fossem coisas separadas. Na minha cabeça, nada disso é separado. Mas no centro de tudo está a filosofia. E aí eu volto ao que o Aristóteles sempre falava. A filosofia é a ciência-mãe. É o conhecimento pelo próprio conhecimento, que uma vez aplicada a objetos da vida, né, das pessoas, de coisas, ela vai gerar novos conhecimentos específicos sobre aquilo. Quando eu falo de coisas, eu vou desdobrar um leque de profissões possíveis, como, por exemplo, a engenharia, né, a arquitetura. Quando eu falo de pessoas, eu vou levar um leque de coisas possíveis, como psicologia, medicina, o próprio conhecimento da história humana, como as ciências humanas, né? Então, ou as relações em grupos, aí eu vou desdobrar ciências políticas, etc. Mas, antes de tudo, a filosofia, ela nos ensina a pensar, a refletir e pensar de forma metodológica. Então, digamos assim, eu tenho um ponto zero dentro de mim, que se desdobra, como eu estou dizendo, a filosofia. Eu penso o pensar, que depois pode se aplicar a campos. Então, na minha vida, eu trago isso. Quando eu mudo de área, no fundo, eu estou mantendo as minhas metodologias, porque, no fundo, o que eu estou buscando não é resultados, mas sim continuar experimentando e aprimorando os meus métodos. Ou seja, eu estou lidando comigo mesmo o tempo todo. Então, se hoje eu estou construindo, digamos, eu estou fabricando e vendendo canecas. Não está legal, agora eu vou passar para o ramo de serviços, vou me tornar um produtor cultural. Eu vou trazer todas essas experiências que eu tenho, que não estão direcionadas ou estruturadas no objeto de trabalho, mas sim no próprio método. E o método, se tornando alguma coisa geral, ele pode ser especificado depois, adaptado para cada área. Por isso a impressão que dá é que eu estou indo de uma ponta a outra, mas no fundo eu não saí do lugar. Sim, tipo, se for ver assim, na prática, assim, é muita loucura. Eu sou uma pessoa imperativa também, eu faço várias coisas, algumas ao mesmo tempo, mas tem pessoas que têm um processo de adaptação a várias questões, assim, que é diferente, né? Eu entendo o que você está falando do universo. E para as pessoas que tentam entrar nesse processo que a gente está vivendo num momento, um mundo, que é necessário você ter mais de uma qualificação, qual o incentivo que você tenha para pessoas que querem, não por ser mais ou menos que alguém, mas precisam despontar em outras áreas, ainda estão com questões de adaptações. Qual o conselho que você tem a dar para ela entrar nesse universo nosso aí de várias coisas? Olhar para si mesma. Então, eu acho que antes da pessoa olhar para o mercado, ela olhar para ela mesma. Porque, veja bem, a gente cresce acostumando com a ideia de que o trabalho é alguma coisa penosa. E por ser penosa, portanto, ela se torna alguma coisa ruim, ingrata. Então, muitas vezes a gente prefere a descontração, alguma coisa que nos dê satisfação, nos dê alegria. A única satisfação quando a gente visualiza o mundo desse jeito, do trabalho, é o resultado financeiro. Mas quando a gente deixar de olhar para o dinheiro e olhar para o trabalho, para o que a gente pode fazer, então talvez o que a gente está fazendo se torne a satisfação. É quase que aquela metáfora do futebol. O importante não é pensar em ganhar o jogo, mas sim em jogar muito bem o jogo, porque o gol vai ser consequência, a vitória vai se tornar consequência. Então, quando eu digo olhar para si mesmo, eu estou dizendo, comece a se observar mais e perceber o que você gosta de fazer. Porque se você for capaz, se uma pessoa que está começando for capaz de aliar o prazer, aliar as características dela, as potencialidades dela, ela vai realizar muito bem a coisa. Depois que ela se identificar, se conhecer, ela basta ir se aprimorar, entender aquele objeto. Digamos, o caminho básico, que eu digo, o primeiro passo é entender. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com coisas, né? Ou eu gosto de ambos, de lidar com pessoas e coisas. A partir daí, ela vai se identificar, ela vai saber o que ela quer. Por exemplo, uma pessoa que gosta de lidar com coisas,
talvez vai ser muito boa para trabalhar numa cozinha, trabalhar num laboratório, trabalhar fechada, trabalhar sozinha. Alguém que gosta de lidar com pessoas, como a gente, por exemplo. Vai ser muito bom, talvez vai muito bem para o ramo artístico, pode se tornar ir para a sala de aula, ser advogado, ser um orador e lidar com a política, né, ser um político profissional, um palestrante e trabalhar com o setor de negócios, porque negócios, no final das contas, a grande arte, o grande segredo dos negócios não está exatamente no resultado final do valor de um contrato, mas sim no jogo do contrato. Quer ver, Jé? Eu carrego comigo uma fala, que se você conseguir entender, se quem estiver assistindo aqui entender, vai conseguir me desvendar agora. Por exemplo, na vida social, seja qual for a área de trabalho, ou seja qual for a relação, ela é muito semelhante ao jogo de xadrez. Você tem algumas posições, né? Você tem, por exemplo, o peão. O peão é o que se move menos. Então, o peão estaria relacionado a um trabalho sem qualquer tipo de formação. A um trabalho em que a pessoa não escolheu estar naquele trabalho, mas sim que a vida colocou porque ela aceitou, porque ela não tomou o conhecimento que ela gostava de fazer e não partiu para cima daquilo que ela gostava de alguma maneira, ou por outras questões. Digamos, aquela pessoa se aprimora um pouco, ela tem um nível médio, ela pode se tornar uma torre. A torre só anda para um lado ou para outro, só para um lado ou para outro. Aí ela se aprimora mais, ela já começa a se tornar um bispo, que anda na diagonal. Ou seja, a diagonal está vendo melhor os ângulos. Se ela se aprimorar muito, ela pode se tornar um rei ou uma rainha. Só que o rei e a rainha também estão limitados. O rei, ele está limitado a uma casa, né? E a rainha está limitada ao tabuleiro. Mas quando a pessoa perceber que, no final das contas, quem dá as regras não é o rei e nem a rainha, porque o rei e a rainha são só os primeiros dos funcionários, mas quem dá a regra é o jogador, que decide para onde cada casa vai jogar, então ele começa a ter o domínio do jogo. Quem tem o domínio do jogo não é a rainha, nem o rei, e sim o jogador. E o jogador somos nós. Nós somos os jogadores da nossa vida. Quando a gente não assume, quando a gente não se assume, não se entende, não se reconhece, não assume o controle da nossa vida, o máximo que a gente vai conseguir é se tornar uma rainha do jogo. Ou seja, nós vamos estar sempre dentro de um tabuleiro, nós seremos uma peça de um jogo que uma outra pessoa está jogando. Sensacional! Sensacional! E se for... Eu só tenho a agradecer, fechando com chave de ouro essa participação. Muito obrigado por ter participado também. Eu espero que as pessoas também busquem saber mais sobre a instituição e sobre o Carlos, redes sociais, como é que funciona aí, que o pessoal está sabendo sobre a ONG? Depois eu coloco na legenda, mas dá um toque também. Eu coloco na descrição, mas fala aí. Hoje a gente só tem a gente está com uma página no Facebook, só. Né? A gente tem lá uma página no Facebook e tem um perfil no Instagram, né? Que é o Instituto Agbo, AGBO. Tem só lá no Facebook e no Instagram. As nossas atividades hoje, elas são todas, estão muito mais atividades burocráticas. A gente tem lá os registros das atividades que foram feitas, né? O Carlos, eu tenho uma página no Facebook que de vez em quando eu coloco alguma coisa, não tem uma frequência, eu não tenho uma regularidade. De vez em quando eu comento alguma coisa, de vez em quando depois eu desapareço. De vez em quando eu dou algumas palestras, acho que é mais fácil me acompanhar. Talvez por ali mesmo, porque às vezes, por exemplo, agora a gente está conversando, depois eu vou compartilhar lá. Mas eu não tenho YouTube, não tenho Instagram, só tenho Facebook. Ok, mas... Eu tenho mais de 40. Mas tá valendo, mas daqui a 10 anos, como você disse, né? Pessoal, vou deixar todos os contatos. Então, palestra, você dá palestra também, certo? Sim, dou palestra, sim. Eu vou deixar, na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui, ó, certo? Na descrição do vídeo vai ter os contatos dele através de e-mail para palestra, para várias coisas. Então, assim, eu só tenho a agradecer a sua contribuição no bate-papo conversátil, a sua colaboração, a você dedicar seu tempo para estar compartilhando com a gente. Muito obrigado e considerações finais suas. Você finaliza isso daqui, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né? Sempre uma situação, a gente se conheceu numa situação muito maravilhosa.
Então, se eu pudesse deixar um recado para a posteridade, para todos aqueles que vão assistir hoje, amanhã ou depois de amanhã, não importa, porque a internet é atemporal, né? Ela se coloca de uma maneira que você pode visualizar, fica para a posteridade. Eu diria que a coisa mais importante que há na vida, a coisa mais importante é a gente olhar para a gente mesmo. Quando você me pergunta como é que foi essa minha mudança, eu diria, eu fiz uma escolha. Eu tinha uma carreira brilhante, tinha uma carreira maravilhosa que eu poderia ir. Mas, de um outro lado, eu tinha uma família, eu tinha crianças crescendo, crianças que eu observava, ou a minha carreira vai crescer, eu vou decolar, eu vou para a Europa, eu vou para fora, continuo, e não vejo minhas filhas. Ou eu abandono tudo isso e vejo minhas filhas. Ficava esse dueto na minha cabeça, né? Essa dicotomia. Então eu pensei, eu preciso pensar, não por obrigação, mas achar um meio termo. De repente, eu achei, né? Simplesmente achei um caminho que eu poderia viver hoje com as minhas crianças. Estou crescendo, por isso quando você pediu, se defina pai de família. Na verdade, eu gostaria de dizer uma dona de casa. Acho que seria a melhor profissão, porque eu escolhi a felicidade. A gente pode sim, essa é a minha mensagem final, a gente pode sim escolher a felicidade. A felicidade, ela é um estado de espírito que está dentro da gente e que ele pode se manifestar a todo instante, a todo momento, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E quando a gente descobrir que o trabalho pode ser prazeroso, a gente vai descobrir que não existe mais trabalho, e sim que existem realizações que são feitas cotidianas. E quando essas realizações são feitas de forma compartilhada, coletiva, agregando colegas como você, Gé, como outras pessoas que estão assistindo, e principalmente quando a gente consegue agregar os nossos filhos, a gente percebe que a gente está deixando de fato um legado para a gente e principalmente para essas crianças, porque a gente está mostrando para elas que é possível, sim, e acima de tudo, e antes de dinheiro, e antes de qualquer realização, a coisa mais linda que há é o ser humano estar junto com outros seres humanos. Porque a felicidade é uma coisa humana que só pode ser realizada quando nós estamos juntos, entre seres humanos, tá certo? Eu só tenho a agradecer. Você curtiu a parada? É isso? Gostei, cara. Gostei bastante. E a próxima parada, assim, eu estou compartilhando com algumas pessoas. Na questão de representatividade e tudo, esse é só o esquenta, o piloto.